Outro destaque: Banco Central admitiu de forma oficial que a meta de inflação desse ano será descumprida mais uma vez. Isso quer dizer que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficará acima do teto do sistema de metas para 2024, que está em 4,5%. De acordo com o relatório do Banco Central, entre os fatores que têm pressionado a inflação estão os efeitos climáticos, como secas, que impactaram por alguns meses, os preços dos alimentos e também da energia elétrica, levando ao acionamento das bandeiras tarifárias com o objetivo de reduzir o consumo. Um outro fator que tem influenciado a inflação nos últimos meses, claro, é a alta do dólar. Você, Mota, Banco Central dizendo que a meta será descumprida mais uma vez. Surpresa para quantas pessoas, Mota? Pois é, não para quem assiste o Pingos nos Is. Quem assiste a gente aqui tem poucas surpresas. O que acontece é que as ideias do governo para a economia são atrasadas, ultrapassadas, cheirando a mofo. Na economia, eles ressuscitaram o desenvolvimentismo. É aquela ideia de que tudo tem que ter a mão do Estado. Sem o Estado, nada funciona. Para tratar da relação entre capital e trabalho, eles escolheram um modelo sindicalista estilo anos 60. O trabalhador não pode trabalhar aos domingos, nem que ele queira, porque o trabalhador não sabe o que é melhor para ele. Nas relações internacionais, na política externa, ressuscitaram aquela maravilhosa ideia do grupo dos países não alinhados. Eles entram numa minivan junto com Cuba, junto com Venezuela, Nicarágua. São ideias muito ultrapassadas. Por isso é de se espantar, Caniato, que muita gente no mercado tenha, e a gente vai lembrar que isso aconteceu lá atrás, no início do governo, dado um enorme voto de confiança. Eu nunca entendi baseado em que eles estavam dando aquele voto de confiança, né? Me pareceu que parte da turma achou que o tal arcabouço fiscal, que na verdade é uma regra que obriga as despesas do governo a subirem ano após ano, eles acharam que trocando o teto que existia antes de gastos pelo arcabouço fiscal, haveria uma piora, mas a piora não seria tão ruim assim, não aconteceria um desastre. E parece que agora a ficha caiu para todo mundo. Então fica aqui a minha recomendação para o pessoal do mercado financeiro, os Faria Limers. Tirem um tempinho na sua agenda ocupada entre 6 da tarde e 8 da noite e assistam Pingos nos Is. Você, Beraldo, Banco Central dizendo que a meta será descumprida mais uma vez, inflação acima de 4,5%. A gente já tem acompanhado as medidas que vêm sendo tomadas para segurar a inflação, né, aumento da taxa de juros. E claro que o Banco Central vai formalmente enviar um comunicado para o governo explicando quais foram os motivos. Mas o que a gente pode esperar a partir dessa informação? Porque 2025 está aí e claro que teremos um novo presidente no Banco Central, né? Novas altas na taxa Selic estão no radar, né, Beraldo? Mas, Caniato, esse negócio de índice de inflação no Brasil não se resolve com essas medidas complexas, coisa muito complicada, precisa de aprovação do Congresso, desgasta com o eleitorado. É mais simples investir na criatividade estatística. Eu não tenho a menor dúvida de que, logo, logo, eles vão inventar uma tese do índice de inflação descontado a inflação. E aí pronto, vai estar sempre ali dentro da meta que eles quiserem, porque o que resta ao governo é a invencionice em cima dos números. Não há a esperança de que medidas duras que precisam ser tomadas sejam tomadas. Aliás, o próprio presidente da República, em entrevista dada no último domingo, disse que o problema do Brasil é juros altos e só isso. Todo o resto não existe. Então, como é que você vai tratar a sério de resolver problemas tão graves como a questão inflacionária, que é aquele imposto que as pessoas pagam e não percebem, que corrói o poder de compra do trabalhador,
e você é empregado, trabalha, se dedica, se mata, mas a única certeza que você tem é que os impostos você vai ver descontado ali bonitinho do seu salário. Mas o que você conseguirá comprar com o que te sobra será cada vez menos. Esta bomba vai estourar no colo de todos nós e a gente não vê o governo reagir. Pois é, grande audiência do programa Os Pingos nos Is, também no interior de São Paulo, cidade de Sorocaba, o nosso grande amigo Marcelo Matos também prestigiando os Pingos nos Is. Você, Dávila, informação do Banco Central, a meta de inflação descumprida mais uma vez, ficará acima dos 4,5%. Muitos já previam isso, né, Dávila? É verdade, Caniato. Aliás, eu quero ver essa explicação, porque todas as razões que você acabou de dar aqui são coisas sazonais, tá certo? Sazonalidade faz parte do jogo, por isso que você tem uma banda. O problema é o que não é sazonal e impactou na meta, que foi o aumento da dívida pública. O governo jogou bilhões de reais na economia. E aí eu vou lembrar uma frase extraordinária do avô do presidente do Banco Central, do Roberto Campos, que dizia o seguinte: inflação não é alta de preço. Quando o governo diz que inflação é alta de preço, que ele quer culpar o empresário. Porque aí aumentou o preço, foi o empresário, o ganancioso que está aumentando o preço e tal. Inflação é aumento, é a expansão da base monetária. E quando a base monetária cresce, que é justamente quando o governo despeja um monte de dinheiro na economia, aí a culpa é do governo. Então, a meta não será cumprida por causa da expansão monetária. O governo jogou um monte de dinheiro e aí o que acontece? A economia, que tem um potencial X, aquele dinheiro é muito maior do que o potencial da economia e gera inflação. É este o problema central do que ocorreu em 2024. Um governo irresponsável que despejou um monte de dinheiro, não cumpriu a meta de zerar o déficit e teve um rombo que chegou quase a 70 bilhões de reais. É esse o montante de dinheiro que foi jogado na economia sem nenhum critério. Aí o que aconteceu? Gerou inflação, porque a produtividade cresce muito menos do que o montante de dinheiro jogado na economia. Este é o problema, e eu quero ver se isso vai estar na ata do Banco Central. Mas como o Banco Central hoje está num clima muito polido do Roberto Campos Neto e está passando o bastão para o Galípolo, provavelmente a razão principal pela qual estouramos a meta não vai aparecer nessa ata, vai aparecer somente nos pingos nos is. Pois é, é o famoso vamos evitar desgaste.